Irmãos, no Evangelho de hoje, Marcos 1, versículos 21b a 28, nós temos a passagem que Jesus, ele estando em Cafarnaum, ele entra na sinagoga no dia de sábado, como era de costume, para ensinar. Então, ensinando, todos ficavam admirados com os seus ensinamentos. E diz assim sobre Jesus: pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Os mestres da lei, os fariseus, eles também ensinavam a palavra de Deus, ensinavam Moisés, ensinavam os profetas. Porém, Jesus ensinava de uma forma diferente. Enquanto os fariseus ensinavam adulando, Jesus ensinava repreendendo. Nós vimos no Evangelho ontem, Jesus chamando todos à conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então não era adulando, era chamando a atenção, repreendendo. E também Jesus, por ser o próprio Senhor de Moisés e dos profetas, ou seja, toda a Escritura fala sobre ele, faz referência a ele. Então, ele tinha também a liberdade de acrescentar algo na lei que ele ali julgasse que estava faltando. Ou senão, ele também podia alterar a lei, assim como nós vemos no Evangelho de Mateus, aquela fórmula, ouvistes o que foi dito. E aí segue a passagem. E ele fala, eu, porém, vos digo. E aí ele diz a correção. Então Jesus também tinha essa liberdade. Por isso que ele ensinava diferente dos mestres da lei. Então seguimos o Evangelho. Jesus estava na sinagoga, um homem possuído por um espírito mau estava também lá. Ele gritou, o homem possuído, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Irmãos, aqui eu gostaria de refletir com vocês duas reflexões, A primeira é o seguinte: Jesus está no começo do seu ministério, da sua vida pública. Ontem nós vimos que ele pedia para a gente nos arrepender e crermos no Evangelho. Hoje ele já começa iniciando, mostrando por que ele veio a este mundo. Ele veio para derrotar Satanás e seus demônios. Nós não podemos cair nessa mentalidade moderna que muitos pregadores defendem, que não existe inferno, que não existe demônio. Isso é uma mentira absurda, é uma desgraça para a gente. Muitas almas se perdem por conta desta mentalidade, irmãos. Jesus expulsa o demônio de uma pessoa no Evangelho de hoje para nos mostrar que a nossa luta aqui neste mundo é esta luta espiritual. Se nós não crermos que nossa luta aqui neste mundo é contra o demônio, contra Satanás e seus demônios, de certa forma nós desacreditamos aquilo que Jesus veio fazer por nós. Ele veio se entregar na cruz, livremente, por amor, para nos salvar. Yeshua, Deus Salvador. E ele veio nos salvar do quê, gente? Ele veio nos salvar das garras do demônio. Nós nascemos já acorrentados por conta do nosso pecado original. Nós nos mantemos acorrentados por causa dos nossos pecados. Jesus veio para quebrar essas correntes, para nos dar a liberdade de filhos e filhas de Deus. Ele veio para nos mostrar o caminho, ele que é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, não desacreditemos do inferno para não desacreditar do que Jesus veio fazer por nós. Para não desacreditarmos da paixão de Jesus, o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo por nós. Os demônios existem. E a segunda coisa que gostaria de refletir, interligada com esta, é que Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Jesus diz com autoridade, mesmo após o demônio tendo dito uma verdade. Ele disse, eu sei quem tu és o Santo de Deus. Afinal de contas, Jesus não é o Santo de Deus?
Mas Jesus está nos ensinando que nós não podemos dar ouvido para nada que o diabo falar. Nada, absolutamente nada. Nós não conseguimos distinguir o que é verdade e o que não é, gente. O diabo é sorrateiro, ele é sagaz, o diabo é astuto. O principal meio que o diabo utiliza para nos levar para o inferno, para perder as almas na eternidade, é através da tentação. Ele nos apresenta algo como se fosse algo de pouco valor, algo comum, algo que todos praticam, algo que ele camufla, né, como se não fosse um pecado. Então, cometendo o pecado, você se acorrenta sob o poder de Satanás. Sua alma está acorrentada a Satanás. Nós não podemos dar ouvidos ao diabo. Cala-te e sai dele. Sem conversa. Um grande ensinamento para nós, gente. Não podemos cair nas tentações. Nós precisamos resistir. A gente não pode ficar dialogando, né? Não podemos ficar dialogando. Porque Jesus, ele veio aqui, ele já venceu o diabo. O diabo é derrotado. E esta vitória de Jesus sobre o diabo será plena no fim dos tempos. Nós precisamos então tomar um lado lado nessa história. Você vai acreditar que o inferno não existe e que não precisa, né, seguir as leis, as doutrinas, os ensinamentos de Jesus? Ou você vai confiar que o diabo existe, Satanás existe, que eles querem perder as nossas almas e levá-las, né? Porque ele tem pressa, como ele sabe que ele é derrotado, ele tem pressa de levar o máximo de almas possíveis para o inferno, para a eternidade. Que lado a gente vai tomar? Irmãos, tomemos o lado de Jesus, confiemos na sua misericórdia, ouçamos a sua palavra, nos arrependamos, nos convertamos, cremos no seu evangelho, cremos nos seus ensinamentos e tomemos o lado do Cristo para vivermos a eternidade no reino dos céus. Salvos, né? Livres, desacorrentados dessas amarras de Satanás que ele quer nos pregar, né? Que ele quer nos acorrentar aqui neste mundo. Amém.